Agora, Thiago, para não perder o embalo aqui, tu tá dando na capa do DCM aí uma matéria, um texto do Kiko Nogueira, falando desse cara que é o jornalista preferido da extrema-direita hoje, que é José Roberto Guzzo, que ele publica uma fake news sobre a esposa do Alexandre de Moraes, atribuindo essa informação a um cara morto. Está no texto Uhum. do Kiko Nogueira aí na capa. Vamos trazer aqui, Esse vamos José trazer aqui. Roberto Guzzo, o colunista preferido da extrema-direita brasileira. Esse cara publica uma fake news atribuindo uma informação falsa a um cara morto. Tanto que depois ele eliminou a postagem do X. É um texto do Kiko Nogueira, está na capa do DCM aí. Esse cara escreve aqui na Zero Hora, ele publica, os textos dele são publicados pela Zero Hora. Tiago, tem colegas meus, ex-colegas, gente do nosso meio, que diz o seguinte: mas o jornalismo, a Zero Hora, sempre conviveu com esse tipo de gente? Não, não, não tinha, não teve, pela minha passagem de 27 anos na Zero Hora, ninguém equivalente a esse José Roberto Guzzo. Esse é o pior. Não Esse é teve. o pior. E já passou coisa Oi? ruim lá, mas esse é o pior. Como em qualquer lugar, Tiago, É. redações, tu convive com progressistas, com esquerdistas, com malucos, com comunistas, com ultraconservadores e até com É, fascistas. Mas de um fato. cara do tamanho desse José Roberto Guzzo eu nunca vi. E ele escreve na Zero Hora. Ele é considerado hoje o principal colunista de política da Zero Hora. Isso é uma vergonha. Eu falo com colegas meus que ficaram lá, alguns já saíram, que são constrangidos por ter que conviver com essa figura que está aí, que larga fake news, atribuindo a informação, a mentira, a um colega dele que está morto. Está aí no texto do Kiko Nogueira. Então, essas são as figuras do jornalismo hoje. Então, só para concluir meu raciocínio, Tiago, eles não querem saber da grande imprensa, esses líderes fascistas, e a grande imprensa bajula esses caras. Agora vai bajular, nós podemos falar mais adiante, está bajulando já, a história do juro, que eles querem que o Galípolo aumente o juro, eles torcem para o juro alto. Eles torcem contra o governo, eles torcem contra o país, ele torce contra o PIB, contra o emprego, contra a renda. E fazem um jogo da extrema-direita que não quer saber deles, Thiago. Uhum, É uhum. isso aí. É surreal, surreal, mas olha só a matéria do Kiko aqui, né? O ex-jornalista em atividade, J.R. Guzzo, bolsonarista raiz, conseguiu atribuir a um morto uma fake news para atacar o ministro da STF, Alexandre de Moraes, um dos seus alvos prediletos. Na terça-feira, 28, Guzzo escreveu o seguinte no X. Segundo o repórter Cláudio Tognoli, da Jovem Pan, a mulher de Alexandre de Moraes se recusou a passar pelo controle de segurança no aeroporto de Brasília. A Polícia Federal, que está atrás de Trump, Musk e Deus na história das algemas, ficou mais muda que uma ostra. Tognoli, um dos mitômanos na história do jornalismo brasileiro, morreu em março do ano passado. Além disso, a história da suposta confusão foi publicada no Estadão pela colunista Sônia Rassi em 2018, sem citar nomes. A cascata foi exposta por Bruno Guzzo, que se apresenta como sobrinho do sujeito na rede social de Elon Musk. Sócio e estrela da revista da extrema-direita Oeste, ou como diz o Fabrício Rinaldi aqui, a Faroeste, né? Guzzo é também articulista do Estadão, em que fala de 4 assuntos: Lula, Moraes, Moraes e Lula. Se tivesse o mínimo da decência, teria se autodemitido após esta patranha e se mudaria definitivamente para a Praia da Baleia. Preferiu apagar o tweet sem explicações. Gilmar Mendes cantou essa bola. O cadáver de sua obra, porém, vai apodrecendo em praça pública. Daí está aqui a postagem, né, às 9 horas da noite e 1 minuto da terça-feira, dia 28, quando ele atribui, então, a postagem ao repórter morto lá da Jovem Pan. E aí veio o sobrinho, Bruno Guzzo. Tio, isso é um delírio? Cláudio Tognoli morreu há quase um ano. Cara, que vergonha, Moisés. Que constrangedor isso, sabe? Eu ruborizo pelo cara. Imagina que o cara... Sabe quando você tem vergonha alheia? Vergonha alheia é o que me dá. Né? De pensar que o sujeito tem esse conforto de fazer isso, e muita gente vai nessa onda, e que
Esses são os caras que estão evitando que nós consigamos uma regulação adequada para essas big techs pararem de rolar o asco que tem rolado, Moisés. Ontem a gente falava sobre isso aqui, o governo está tentando uma nova proposição que ou adapta a proposta de lei que já tramita ou cria uma nova dinâmica para regular as redes sociais e, em especial, o que está travando é conseguir definir se vai tipificar como crime só os crimes já existentes da legislação ou se avança na intenção de algum tipo de crime específico para a web, correndo o risco de cair naquela caixa do crime de opinião, censura, e isso ficar muito vago. Então, é por caras assim que a gente está vivendo esse período nefasto, Moisés Mendes. Essa conversa da regulação de tudo que passa pela internet, isso aí vai ser quase uma pauta sem fim, Thiago. Porque eu desafio alguém que esteja nos vendo agora aqui a entender qual é o estágio em que nós estamos hoje, qual é o estágio que estamos hoje de debate dessa questão com o Congresso, com o governo, com todo o pessoal que está envolvido nisso aí. É muito complicado. Então, tu tens uma terra sem lei, esse faroeste mesmo, né? E tu não tem a perspectiva de que vai existir qualquer tipo de controle sobre isso aí, Thiago. E essa é a situação. Então, tu tens esse cara aí, que ele desqualifica o trabalho de pessoas da geração dele, né? Que ele é um cara que tinha que qualificar essa geração, né, que está em torno de 80 anos por aí, que continua trabalhando, que tem que continuar trabalhando por tudo que fez pelo jornalismo, a geração dele, mas não ele dessa forma. Ele desqualifica essa geração que continua em atividade, né, disseminando fake news a partir de um colega dele. Ele é tão bom jornalista, Thiago, que ele não sabia nem que o colega dele tinha morrido. Estava morto. E depois tem que apagar. Depois tem que apagar a postagem. Ele passa por esse vexame que é do Estadão, de todos os jornais que publicam a coluna dele, incluindo aqui a Zero Hora, né? E eu falo isso com o maior respeito por colegas nossos que continuam em atividade resistindo dentro das grandes redações. Né? Tratar do caso desse cara não é desqualificar o trabalho de colega nosso jornalista. É alertar que esse tipo de gente, como esse José Roberto Guzzo, o colunista preferido dos fascistas, dissemina fake news a partir da informação de um cara morto. As pessoas têm que saber disso. O assinante da Zero Hora tem que saber disso. O leitor da Zero Hora tem que saber disso. Não é aceitável. É isso.